Olá, estamos de volta e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os micro-organismos, ok? E aí nós vamos partir do princípio do que é, o que são, qual é a forma de transmissão, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem essa definição, né, do que é micro-organismos. Então eles são germes, né, são seres vivos infinitamente pequenos, né, não sendo possível de vê-los a olho nu. Ou seja, a gente não consegue ver, né, mas a gente sabe que eles existem, né. Então, por nós não conseguimos ver ele a olho nu, a gente faz, né, a utilização dos microscópios, né, que a gente tem aqui no lado, os microscópios, onde a gente consegue, através desse aparelho, analisar, né, esses micro-organismos. Então, eles são chamados de micro-organismos justamente, né, pela palavra micro, que significa pequeno, e bio, que significa vida, né, micróbios. Eles são pequenos, mas eles também têm vida, eles também existem, né, mas a gente só consegue ver através desse microscópio. E aí, antes de entrar em si nesse micro-organismos, eu queria falar um pouquinho sobre a microbiota da nossa pele. A gente tem na nossa microbiota da pele duas formas, né, de microbiota, que é a microbiota residente e a microbiota transitória. O que isso significa? A microbiota residente, ela é uma microbiota que ela já nasce com a gente. No momento do parto, né, quando a criança nasce, ela já contém ali e ela também já adquire naquele momento, né, alguns micro-organismos que a gente fala, né, que fazem parte da microbiota residente da pessoa, né? Quando a gente fala dessa microbiota, a gente fala de micro-organismos que eles aderem à camada mais profunda da nossa pele, e aí eles podem estar na nossa boca, nas nossas mucosas, né? Eles podem estar no nosso organismo. Porém, apesar deles adentrarem as camadas mais profundas da nossa pele, eles têm baixa virulência, né? Eles não, geralmente, né? Não em todos, mas na maioria dos casos, eles não fazem a pessoa adoecer, né? Não causam doença em si. Já quando a gente fala da microbiota transitória, aí nós falamos de um micro-organismo que ele passa, de acordo com o nosso dia a dia, ele passa pelo nosso organismo, né, principalmente pela nossa pele, e aí ele vai atingir as camadas superficiais da nossa pele, essa camada aqui mais por fora, né, mais externa. E aí, essa microbiota transitória, apesar dela ser somente por fora, somente externa, ela tem uma maior capacidade de virulência. Então, na maioria dos casos onde a gente tem contato com esses micro-organismos transitórios, na maioria das vezes a gente adoece. E aí nós podemos falar de um vírus, do Covid, a gente pode falar da tuberculose, né, de algumas doenças em que nós temos contato e já adquirimos a doença de imediato, né, por conta dele ter essa capacidade, né. Essa microbiota transitória também, ela se instala, e aí a gente fala que é um problema quando nós sofremos algum acidente. Eu cortei a minha mão, cortei o meu pé. Apesar desse micro-organismo ele aderir somente à camada superficial da minha pele, se eu corto a pele, ele consegue adentrar no meu organismo, né? E aí é um problema maior, né? Então, é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de cortes, né? De exposição da pele, do tecido, justamente por conta desses micro-organismos que têm uma capacidade maior, né? De se instalar e do surgimento de doença. E aí nós entramos nos tipos de micro-organismos existentes. E aí nós temos vírus, nós temos bactérias, fungos, parasitas, protozoários, né? Todos esses que podem se instalar no nosso organismo e desenvolver uma doença.
Então, os vírus, pessoal, eles são constituídos por uma cápsula proteica, né, que envolve todo o material genético, o DNA desse vírus. E aí ele pode variar, né, de acordo com o tipo do vírus. Ele apresenta 3 camadas básicas, onde eles podem se formar de ácidos nucleicos e proteínas, né, na sua camada de formação. E eles possuem também uma capacidade de autorreprodução. Então, o vírus, a gente fala que ele, por ter essa capacidade de se autorreproduzir, ele se multiplica, ele se espalha muito rapidamente. Então, a probabilidade dessa pessoa de adquirir uma doença, ela é maior, uma doença viral, né? Ela é maior porque ele se replica com muita facilidade, né? E aí, um exemplo de doença viral que está presente no nosso dia a dia, né? A dengue, né, que é causada por um vírus, a hepatite, e aí pode ser a hepatite B ou a hepatite C, e a própria gripe, né, causada pelo influenza. Então, esses vírus, né, são exemplos típicos do nosso dia a dia, onde eles têm esse teor, né, eles têm essa capacidade de se autorreproduzir. Nós temos também as bactérias. Só que as bactérias, elas são um pouquinho diferentes do vírus. Por quê? Elas são, em parte, patogênicas, né? Que desenvolvem a doença em si. Microscópicas, né? De ver através do microscópio. Porém, elas são maiores do que o vírus, né? Capazes de viver em um ambiente adequado sem passar por um hospedeiro intermediário. O que isso quer dizer? Uma bactéria, ela não precisa de mim, enquanto ser humano, para ela sobreviver. Ela pode precisar somente de uma planta, ela pode precisar somente de um animal, ela pode precisar somente de uma mesa, né? Sem precisar do ser humano em si, né? Para sobreviver. Então, ela tem essa característica, né? De viver no ambiente que ela acha adequado. Né? E aí nós temos uma pequena diferença, né? Um metabolismo das bactérias. Por exemplo, nós temos as bactérias chamadas aeróbicas, e aí essas bactérias aeróbicas, elas precisam de oxigênio para sobreviver. Quando a gente fala de bactérias aeróbicas, aí sim ela vai precisar do ser humano. Ela precisa se instalar num ambiente, né? Onde esse ambiente tem oxigênio e ela consiga sobreviver, como é o exemplo da tuberculose, né? Nós temos também o metabolismo da bactéria, que são anaeróbicos. E aí ela não precisa, né, de oxigênio para sobreviver. Ela sobrevive em qualquer lugar. Sem oxigênio, ela consegue sobreviver com tranquilidade, como é o exemplo do tétano. Porém, né, nós temos também as bactérias que são aeróbicas facultativas, né, como a Escherichia coli. O que isso quer dizer? Independente se ela tem oxigênio ou não, ela sobrevive. Então, essas que são mais perigosas, né? Essas que a gente fala assim que tem um teor maior, né? Uma capacidade maior de adoecer, porque elas vivem com ou sem oxigênio. Exemplo, né? A gente tem a bactéria da tuberculose, da hanseníase, da pneumonia e também da coqueluche. Protozoários, e aí eles são um pouquinho mais difíceis, mas eles existem também. Eles são organismos unicelulares, apresentam só uma única célula, né? O seu ciclo, ele é complexo, então, em alguns casos, eles precisam de vários hospedeiros, várias pessoas, para eles poderem completar o seu desenvolvimento, né? Então, ele precisa, digamos, de 3, 4, 5 pessoas. Se não tiver, então, ele não completa o seu ciclo de desenvolvimento, certo? E a transmissão, geralmente, ela é feita por meio de inseto. E aí nós temos a doença de Chagas, né, que a gente conhece como barbudo, né?
Dependendo da região, ele tem vários nomes. Barbeiro. A gente tem a malária, né? E também a toxoplasmose, que são doenças ocasionadas por protozoários. E os fungos, e aí a gente chega, né, no metabolismo do fungo, que ele tem um metabolismo muito diferente do vírus, da bactéria e do protozoário. O fungo, eles são organismos eucariontes, né? Eles possuem núcleo, eles são aclorofilados, e aí eles não fazem a fotossíntese, e eles são também heterotróficos. O que isso quer dizer? Eles não produzem o seu próprio alimento, né? Eles utilizam uma enzima em que eles depositam no alimento, e aí essa enzima, que a gente fala de nutrição extracorpórea, né, que eles eliminam no ambiente, essa enzima vai fragmentar o alimento, né? Exemplo, a gente tem um alimento que a gente deixa ali alguns dias na mesa. Quando a gente vai ver, ele está cheio de fungo. Por quê? Porque o fungo, ele depositou ali a sua enzima, e aí ele foi, né, no decorrer dos dias, corroendo, fragmentando aquele alimento. Quando a gente vê, já está cheio de fungo. Ou seja, é essa nutrição extracorpórea que o fungo ele tem, né? E ele tem preferência também por locais úmidos. Ele gosta, né, da umidade e matérias orgânicas, né? Resto de comida, né? Materiais orgânicos. A sua parede, né, a parede do fungo, ele é constituída por uma quitina, ao contrário dos vegetais. Essa quitina, ela é uma parede que ela dá estabilidade para o fungo, para que ele consiga sobreviver, tá ok? E aí nós temos exemplos da candidíase, né, principalmente nas mulheres. Nós temos também a paroníquia, que é o unheiro, e nós temos também a tinea pedis, que é o pé de atleta. E aí, em relação ao fungo, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, né, muito conhecida, que é a tinea do corpo, mais conhecida como impingem. Ela é um tipo de fungo, né, em que ela dá na pele do paciente, né, da pessoa, e esse fungo ele pode se transmitir para outras pessoas, né, inclusive através de contato, né, com toalhas, com roupas, dependendo do fungo, claro, ele é transmitido para outras pessoas. Aqui a gente tem a unicomicose, que é um fungo que dá na unha, mas a gente tem tratamento também, tudo mais, ok? E esses são os exemplos de fungos. Só que, quando a gente fala também de alguns micro-organismos, a gente fala que esses micro-organismos, eles também podem ser infecto-contagiosos. E aí, o que isso significa? Eles podem estar presentes no nosso ambiente de trabalho, né? Principalmente onde é realizado um procedimento invasivo, profissional, cliente, e essa pessoa se expõe a sangue ou a fluidos corporais. E aí a gente fala de doenças como HIV, hepatite B e C. O HIV, assim como a hepatite B e C, elas podem ser transmitidas tanto através de materiais perfuro-cortantes, através de sangue, né? E através também do ato sexual, né? Elas são consideradas como doenças sexualmente transmissíveis. Então, devido a essa capacidade de transmissão, a gente fala que elas também são infecto-contagiosas, porque elas podem ser transmitidas para várias pessoas, né? Em relação à forma de transmissão desses micro-organismos, nós temos a incorreta desinfecção ou esterilização de equipamentos, né? E aí, se eu não limpo um ambiente, se eu não limpo o material da maneira adequada, eu tenho predisposição e facilidade para que um micro-organismo ele se instale ali. A baixa adesão do uso do equipamento de proteção individual. E isso nós conseguimos ver, né, no Covid-19.
As pessoas que não utilizavam máscara, principalmente, não tinham aquela distância, e, infelizmente, se contaminavam com o vírus, né? Falha na prevenção e na conduta após o acidente, né? Me contaminei, então, de imediato, eu preciso logo buscar um tratamento para que eu possa minimizar a ocorrência dessa doença. O incorreto descarte também desses materiais perfurocortantes, eles prejudicam na forma de transmissão, como eu falei, né? Se eu descarto uma agulha incorretamente, um material, um algodão com sangue, infelizmente outra pessoa pode se contaminar. E o baixo índice de contaminação, principalmente contra a hepatite B. Quando a gente fala de imunização, né, de vacinação, hoje nós temos várias vacinas, né, que a gente consegue prevenir várias doenças. Essas vacinas, elas são gratuitas, elas são disponibilizadas pelo SUS, né? E nós precisamos aderir a esse serviço, né, a esse método de prevenção, para que nós possamos minimizar os impactos que esses micro-organismos eles podem trazer na nossa vida, né? Então, a imunização ela é uma peça fundamental que nós temos, né, para a transmissão de doenças, para prevenir essa transmissão de doenças. Nós temos também a cadeia de infecção dos micro-organismos, onde eles passam por um processo, né? E aí nós temos o primeiro, o agente infeccioso. Esse agente, ele pode ser um fungo, uma bactéria, um vírus. Então, tudo parte do princípio de que existe um agente infeccioso que transmitiu essa doença. Ok. Porém, existe também um reservatório, né? Onde vai reservar, vai estar ali, digamos que guardado, né? Até essa doença se desenvolver. Então, quem é o reservatório? É nós, né? Principalmente o ser humano, é o mais comum. Porém, pode ser os animais, as plantas, os insetos, né? Eles também podem ser reservatórios e conter a doença ali, né? O vírus ali só pronto para agir, né? Nós temos também a porta de saída, né? Desses micro-organismos. E aí eles podem se externar em vários locais. Pode sair de vários locais. Pode sair da nossa pele, pode sair da nossa mucosa, da nossa boca, do nosso trato respiratório, do nosso sistema reprodutor, do nosso sangue. Então, digamos que eu tenho um problema na pele e esse problema, se uma pessoa tocar, se uma pessoa triscar, ela também, né, se contamina. Então, isso é uma porta de saída para esse micro-organismo, né? Assim como outros. O sangue também, propriamente dito, é o mais comum. E quais são os meios de transmissão? Que também pode, né? A gente pode adquirir esses micro-organismos através da água que a gente bebe, através de fezes, através de alimentos que não são higienizados da maneira correta, das mucosas, como eu falei. Perdão. Das mucosas, como eu falei agora há pouco, e também de fluidos corporais. E a porta de entrada? O que é a porta de entrada? É onde esse micro-organismo ele vai entrar. Então, digamos que nós temos essas portas de entrada, né, que são os olhos, a mão, a boca, o nariz. Ok. Peguei nessa bancada aqui. E aí, logo depois, eu vou coçar meu olho. Aí eu coloco a minha mão na minha boca, pego o alimento, coloco na minha boca. Isso é porta de entrada. Por quê? Eu não higienizei minhas mãos da maneira correta, né? Eu peguei aqui, coloquei no meu olho, coloquei na minha boca, enfim. Isso é porta de entrada para micro-organismos. Então, eles se aproveitam dessa situação e entram no nosso organismo. E quem é o hospedeiro, né? Quem vai hospedar esses micro-organismos somos nós, infelizmente, né? Não que a gente queira, mas o hospedeiro, né, são os seres humanos e também podem ser os animais. E aí a gente tem
todo um ciclo, né, que a gente chama de cadeia epidemiológica, que foi o que eu falei agora há pouco, de infecção. E também, pessoal, para finalizar, a gente tem 2 métodos aqui em que a gente pode fazer o controle, né, desses micro-organismos. E aí a gente tem o método físico, onde eu vou expor esse material, né, a uma temperatura muito alta para que ele possa, né, morrer, ou a uma radiação, ou tirar o oxigênio desse vírus, né, desse micro-organismo, e aí ele morre, ou através de uma pressão. Então, o método físico é quando a gente expõe esse micro-organismo a esses meios físicos, né, de temperatura, de pressão, de radiação, ok. Mas nós temos também o método químico, e aqui nós já vamos utilizar produtos. Aí aqui nós vamos utilizar sabão, que pode ser bactericida, né, um desgermante, um desinfectante. Aqui nós podemos utilizar o álcool, né, que também mata, mercúrio, alguns tipos de ácidos orgânicos, o iodo, peroxigênio e também antibióticos. Então, todos esses aqui que eu falei agora há pouco, eles são produtos químicos que também podem matar micro-organismo, seja ele bactéria, vírus, fungo, protozoário ou qualquer outro. Então, através desses métodos, nós conseguimos, né, eliminar esses micro-organismos e ficar com o nosso ambiente saudável, nosso ambiente adequado, sem a contaminação, né, de micro-organismos. E é isso, né? Nós falamos um pouquinho sobre esses micro-organismos e a forma que a gente consegue controlar ele no nosso dia a dia, certo? Até a próxima!